Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Avni e no vídeo de hoje nós vamos revisitar esse conteúdo a respeito da, da insistência dos seres em pontuar suas identidades, sobre as possibilidades de desatencionar crédito de valor, né? Ou seja, o particípio do ser ele está se inscrevendo a partir do reflexo que ele desacorda em ser, por significação de enraizamento motriz. E esse enraizamento motriz é o conjunto de dados de experiência que ele faz com uma determinada matéria. Todas as matérias, elas são uma derivação, elas sofrem derivação do desencaminhando as suas partículas por recombinação. E os empreendimentos, as fábricas, elas dizem saber sobre receitas de processos e experiências a melhor reatividade que lhes cabe servir. Porém, de um produto servido nascem derivadas também por desfunção de quadros sociais, pois o atendimento da demanda e a engrenagem religiosa dentro do parâmetro da recombinante interceptada pelas leis, né, nós criamos dentro da sociedade um produto de potência de Deus. E esse produto de potência consegue acessar os dados a partir de quadras e pontuações, assim como nós. E aí o que acontece? Nós temos o governante e a dessistematização, as sistematizações de dados de quadras, que a gente chama de regiões. Todos esses dados, eles se recombinam a partir da utilização dos seres que são desacordados pelos módulos de utilização. Ou seja, a gente tem temas de artifício de investigação dessas utilizações. E a gente viu isso no vídeo anterior. E nós vimos também que esses temas diversionam nós, por empreendimento de pontuação, um espelho de involução sistêmica, onde nós, por registro e por experiência, temos nessa recombinação de ser e estar em uma instalação um domínio de retroprojeção matemática, né, de despontuações matemáticas. Só que essa matemática ela é uma transdução da somática de sensações assimiladas. Foi o que a gente viu no vídeo anterior. E essa assimilação ela diz às sensações que lhe arriscam um domínio, um equilíbrio. E esse equilíbrio ele entra em nós e é domado pelos fluidos de retenção. Todas as águas que
fluem em nós, elas têm um coeficiente de adestração, uma camada onde ela consegue desvibrar a potência de sinal que lhe interfere. É mais ou menos isso. E isso é uma transformação de energia, e é assim que a gente sente a calorimetria em nós, né? E outras sensações mudadas pelo meio ambiente, porque o meio ambiente é onde a gente consegue alimento, matéria. E essas companhias que estão já há muitos anos, elas dizem observar atentamente o efeito dos seus produtos e das descomplicações que eles podem toxicologicamente desenvolver nas pessoas. Embora muito dessas toxicológicos são desadestrados pela educação, principalmente pelos circuitos que nos enaltece dissensionar-nos por qualidade de cuidados pessoais, alguns momentos isso falha. E essa falha, ela pode agredir os terminais sensitivos, e isso dificultar ainda que o ser resolva se tratar, por ignorância da sensação que não desapreende sentir, por danificação sensitiva. E toda essa danificação, ela tem os seus pertencimentos e os seus rejoalheiros, que discutem conforme o tempo e as quadras de passagem as investigações de pontos de partidas e chegadas que os indivíduos dizem assiscar, dizem assistenciar, se insistindo, desinstalando-se nessas várias transmissões colinérgicas que o ambiente, que o meio serve, e os seres desacercam, desassumindo. Tá, então tudo isso virou potência de saber, né? E o que a gente vai fazer agora é discutir essas potências de saber dentro das viaturas humanas, dentro de nós mesmos. Bom, a retenção, ela é um princípio de partida e chegada. Porém, nós sempre estamos partindo e chegando, mas continuamos no mesmo lugar. A única coisa que nos muda é o estado de sensação e a capacitância de estar operando sobre essa ida, ou seja, indo e demorando mais tempo para voltar. A isso a gente tem essas realidades para poder nos avisar sobre isso. Nós temos esses jogos, e esses jogos, eles disservem a nós com pontos, e esses pontos viram ansiedades, porque quando a gente sai e quando a gente volta, o produto da nossa saída é o quanto de ponto a gente fez. E aí nós ansiamos para poder, da próxima vez que sair, conseguimos mais pontos. E aí a gente consegue ver o que é a ansiedade agora.
A ansiedade é um produto de retenção de partidas. O que é a retenção? A retenção é o ofício de calibrar a desassociação muscular para os sinais dos meios que nos repartem energia. Porque quando a gente sai e volta energizado, quer dizer que a saída foi positiva. E aí quando você perde essa positividade, você precisa de sair novamente e o seu corpo anseia por sair novamente. Porque ele desacordou, ele decorou que quando ele saiu, ele sofreu uma recarga de positividade, porque ele conseguiu calibrar-se sobre as contrações do meio de tomada de energia por passagem nesses locais, nessas inalações. Ou seja, agora esse ser ele é um sobreser porque ele diz acumular reações. E aí ele consegue desinsistir em estar lá, aonde ele vai sair, aonde ele sai. E isso é o conhecimento que ele leva para a vida. Tá, mas e se ele sair e ele estiver ansiando para sair, saiu, mas ele não sentiu que ele voltou carregado? Será que é porque ele não voltou carregado? Não necessariamente, porém, o corpo dele dissente que sim, porque o corpo dele está precisando de ficar mais tempo na rua, né? Porque ele leva mais tempo para se carregar. E aí ele passa a entender isso e passa a tentar explicar a si mesmo, desinsistindo em ficar mais tempo na rua, ou olha o sim. E esse mais tempo diz, comemora quando chega em casa e desacorda-se nessa tomada de decisão. Todos esses sons, dessas descidas de sons, elas são dimensionadas nos processos cognitivos dos seres a partir de memórias musculares. Porque os músculos, eles repetem as rimas das sensações que ele precisou de acordar-se. Então, se você escuta no meio um som desacordado por um compasso de pernas, o seu corpo ele desassocia esse som com uma rima. E efetivamente, ele desassimilando esse som, ele perde a vontade, a ansiedade de capturá-lo, porque ele já desassimilou. Isso já virou uma contração energética para ele. Beleza. E agora um som que ele não assimilou, ele busca por assimilação. E quando você tem uma música, você tem a imposição sonora, que é uma coordenação rítmica que aconselho o músico a lembrar. Porque quando você se carrega nesse meio, você se carrega de rimas de contração, porque o seu corpo ele fricciona. É como se ele criasse uma mola no núcleo das regências celulares para desatomar energia dessa assimilação e se destemperar por contração exprimida de célula. E aí quando ele desespreme, aí você tem um desacordo, uma inalação celular,
que as fibras fazem. E tudo isso escreve em você aquilo que você vai ansiar. Então, vejam só. Ansiar. Então, beleza, né? Nós temos a carga e a descarga. E a memória, que é igual a memória de inscrição das rimas de contração orgânica. Só que essa rima de contração orgânica, ela é uma trilha. E essa trilha, para passar por essa trilha, você precisa de como que eu vou falar? Você precisa de uma combinação de empreendimento. Essa combinação de empreendimento, ela refere-se aos pontos de pressão, né, de contato. Tá. Então, o que isso quer dizer? Que todos os pontos de pressão de contato equivalem a uma geração de produto metabólico químico. Então você tem os fertilizantes das células certas. E aí, com os fertilizantes das células certas, você consegue um produto de sensação X adequado, que consegue navegar nessa rima de contração orgânica. Então, agora você entende o que é nave, né? E o que é navegação. É a simples conexão de você em direcionamento de regir e estar sob um meio se alimentando em determinada em determinado tempo, né? Então, conexão de você em direcionamento, né, de reagir e estar sob um meio se alimentando em determinado tempo equivale ao registro enérgico que sua sensação vai se importar depois. Ou seja, ansiar. Entendeu? Então, se você precisa de esquecer muito toda a desorganização que fizeram em você, e você precisa de abrir um empreendimento na capacitância desse despreendimento, né? Porque navegar é uma coleção que a gente cria no mapa de ordenação sensitiva para os nossos meios de ser e estar. Até por isso você tem várias combinações de ser e estar.
nós desafiamos essas várias combinações, distribuindo os féculas dela, né? Sabe a polinização? Nós fazemos isso principalmente na internet, né? Nós fazemos isso a todo momento, assim, em muitas partes do momento. Tá. Então agora a gente já sabe o que é ansiar, né? E esse tempo é a idade. Cadê o tempo aqui, ó? Esse tempo aqui, ó, esse determinado tempo que você está no meio se alimentando dessa rima, ela é a idade que você cria bateria. Então, o que isso quer dizer, né? Ansiar, você reduz essa reação, e essa reação ela fica sendo proporcional ao tempo, né? Você tira o verbo R de reagir, de regir, de registrar essa adequação que consegue navegar, esse produto de sensações, ela fica sendo equivalente ao tempo de ser e estar empreendido. Entendeu? E esse tempo de estar empreendido, esse verbo tal, equivale a você em trabalho. Entende? Então nós sempre estamos nos preparando para isso. Para a hora que a gente vai pegar o nosso verbo e vai tirar o nosso verbo, as nossas ações, e esse tempo de estar nessa ação vai ser o alimento principal das nossas vidas. O alimento principal. Porque tudo que a gente faz e recebe desse alimento principal, ele vai ser encaminhado sobre a adequação sensitiva dessa relação de carga e descarga. Ele vai fazer esse produto ser equivalente, né, ao capital que vai nos empreender nessa elevação trabalhística. Não sei se ficou orgânico, mas é o seguinte, né? Vai haver um momento na sua vida que você vai estar batizado, você vai criar uma bateria, e essa bateria ela é uma fusão orgânica do seu ser e estar em verbo, informando um meio, uma atenção trabalhística. E aí esses compassos do seu verbo nesse meio vão florescer esse meio e vão empreender esse meio. E toda esse R, que é o seu verbo e reação, vai se transformar em empreendimento, em alimento para você, e esse verbo ele vai ser o seu salário. E esse salário, ele, por você estar empreendido e desarritmificado por essa descarga de trabalho, você tem a tendência de fazer a nutrição ecorreferenciando esses verbos de sensações, porque você é um ser bem exatificado. E se você estiver bem empreendido a isso, você vai obedecer muito bem esse juízo de aprimoramento
de ser e estar sobre esse verbo. Você não vai trair na hora de utilizar o seu salário os recursos de nutrientes que você precisa para outras coisas, né? E aí o que isso quer dizer? Porque você tem tudo isso sendo elevado a uma bateria. E se você fizer isso, você vai sentir a bateria com muito menos carga e vai se sentir deprimido, porque vai lhe faltar carga, porque você traiu o alimento principal, o nutriente da partição rítmica dessa coordenada. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que existe um sistema desorganizado. E esse sistema desorganizado, ele precisa de ter a saída e a chegada e o meio de registro. E agora, se você não anseia ir para esse serviço, quer dizer que a carga ela não tá te batendo, né? Não tá te carregando. Então vamos ver aqui. A contrariedade do medo da partícula em desatenção por crédito de pontuar coordenalientidade. Tá, vamos de novo. Ó. A contrariedade do medo. Vamos ajudar aqui, ó. Medo. O que é o medo? O medo, ele é uma dúvida, algo que não está no seu controle de assimilaridade de potência. Então é aquilo que você não tem empreendimento suficiente e que fazem você parecer que deveria ter. E aí esse medo pode te cobrir de doença. Porque pode ser um peso que você não consegue, que rompe você. Então, a contrariedade do medo da partícula em desatenção. E aí a partícula é a subtração de onda que faz composição eletrocircuitiva. Então vamos plotar isso aqui agora. Você tem, nós temos aqui um elemento. E esse elemento, ele tem a sua distensão em meio por descondutividade de ondas. Então, a desapreensão desse elemento, né, faz com que ele desritmifique os seus núcleos em um meio, por desuniformizar-se no meio as suas superfícies que desapressionam esse meio. Tá. Então isso é a relevância dessa matéria. Só que
dentro dessa matéria, você pode aplicar vários registros lógicos, né? Ou seja, você pode colocar essa matéria aqui, ó, em orbitais. Essa matéria você pode colocar ela assim, ó, você pode descomandar ela, você pode falar assim, ó, custa X reais. Quem tem é abençoado. Quem tem é abençoado. E aí sucessivamente, né? E aí, olha só, você tem elementos de ecossignificação. Ecossignificação. Então nessas orbitais aqui, ó, se a pessoa está aqui, ela pode estar nessa. Se ela está aqui, ela pode estar nessa. E aí você pode criar orbitais até mesmo que não desaprendem os seres. Então tá vendo como que uma matéria ela pode ser destacada por enfeite. Aqui a gente está enfeitando o valor para a matéria, né? Até então, aqui a gente enfeita. Então, a gente tem a enfeitação. E essa enfeitação, ela desprograma essa matéria para desportar mapas de eletrodinâmica de alistar a razão de orbital, né? E aí essa orbital ela é um conjunto desassociado de matéria, né? A matéria está aqui, mas você tem um conjunto que desassocia matéria com mais ou menos elementos. Então você tem os elementos de desassociação. Conjuntiva, consonantal. Tá, e aí o que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso espremer medo nesses conjuntos de orbitais, né? Então você tem os conjuntos que orbitam uma matéria. E aí nessa órbita eu posso gerenciar e até consubstância significar medo nessa matéria. E eu desespremo medo nela. E ela começa a prender-se de medo sobre essa gravitação orbital. E isso desparticulariza o que essa matéria significa em associação de idade ou em sociedade. Porque quanto mais tempo ela está sendo desassociada por esses roteiros de enfeitiçação ecossignificada por tempo, ela ganha idade e ela desapreende, como a gente veio falando, nessa ânsia. Ou seja,
só de falar desse elemento, ele já gera uma orbitariedade por disparticular. Então, ela particula, ela participa da sociedade, né? Por vários tempo, com muito tempo de empreendimento, descarregando as cargas de sua bateria sobre essas orbitais particulares que estão desenvolvidas entre mapas de ecossignificação orbitadas. E aí, isso diz a coragem, isso revela a coragem, isso revela o que a gente chama aqui de coordenalientidade. Porque se você para essa partícula, você tem uma certa intimidade de experiência, você cria uma entidade em você de contrações musculares que te batizaram sobre esses consumos de você em contração. E aí você consegue coordenar a alienização das sensações que isso invade. E aí você consegue caminhar por essas orbitais. E não só caminhar pelas orbitais, mas conhecer os empreendidos. Ou reconhecer, né? Empreendido é aquele que ainda está aprehensionado em uma orbital porque não conseguiu desnavegar-se dela, dentro dessa partícula. Então esse é o despreendido. E aí sempre vai existir um despreendido para uma matéria, por mais confortável que ele esteja de navegador, né? E isso é um princípio das associações de cientistas, de descobrimentos de particularidades de matérias. Tá. Toda essa desatenção que causa em nós motivo de experimento, de experiência, por crédito de pontuar, nos faz querer pontuar mais, nos faz ansiar, que querer, eu acho que é isso, querer pontuar mais. Mas aquilo que você quer pontuar geralmente pode sofrer a desfibrilação. O que é desfibrilação? Quer dizer que o seu organismo gosta de pontuar, mas se seu pai falar que não, opa, ele está desfibrilando você e o seu organismo e a sua vontade de ansiar por descarregar nessa bateria de rimas. Não! Aí ele faz uma rima em você sobre o potencial que você ansiava se encarregar de ansiar, de ansiar por esse tipo de bateria, por esse tipo de carga, por esse tipo de empreendimento de compasso, né? E aí existem muitas pessoas que buscam desfibrilar as outras, inclusive amigos, né? Você tem os contágios de amigos desfibrilando a gente, né? Porque a nossa ânsia é uma. Só que a que os nossos amigos, ou que os nossos pais, ou que a própria sociedade
quer para a gente é outra. E aí nasce a negociação, né? Aí a gente pode abrir aqui, ó, aclamação à negociação. E aí o que a negociação ela vai fazer? Ela vai buscar um arranjo entre conjuntos de negócios que melhor apreendem a vontade de todos, partículas desses conjuntos. Né? E isso é a eluição. Então, tudo isso aqui vai virar uma estatística, porque todos os vetores contra você vão ser uma importa. E aí você vai ser também uma importa. E aí você tem essa função, né? Só que essa importa, ela pode sim guardar essa importa, ela vai diminuir essa importa, e esses aqui vão diminuir essas importas deles, e aí vocês vão partilhar, ó, esses raios de importação. E olha o que isso vai fazer. Né? Eles vão pegar e vão fazer um arco de desimportação, uma negociação. E aí vocês vão estar aqui, ó. Um vai estar aqui. E vocês, quando tiverem próximas, vão estar desarcando essa importação aqui, ó. Beleza? E aí a gente fecha uma negociação, uma soma, um efeito somático. E aí vocês viram um elo de corrente, né? Então a face ela muda por conta dessa contração, tá vendo? Ó? Não tem essa contração aqui, ó. Então você tem uma face de negócio. Então tá. Mas ainda sim a sua porta ainda está aqui, né? O seu terminal ativo ainda está aqui. E esse é o da sociedade, né? Esse é o dos conjuntos. Só que esse conjunto aqui, ele pode fazer uma variação aqui, ó, que é infinita, de infinitos elos de versões de face. Então você vai elevar esse 1, ou seja, você que é 1, você é elevado ao infinito devido a esse motivador aqui, ó. E esse motivador aqui, ó, é a sociedade, é o lado exterior. E aí você vai ser elevado a infinitas faces. Então, viu o que desaprende? E esse desapreendimento, ele é uma
esse desaprende. Ele é uma dinâmica de valores. Comerciais, de valores de adequação. Vamos pôr social, né? Mas esse valor social aqui geralmente é comercial, é capital. E agora, o que a inteligência e a sabedoria vem falar? O dizer do relaxamento, olha só, relaxamento, presta atenção, relaxamento por anteparticípio de rima, desatendendo o saber, indesistindo um medo. Olha que legal. Vamos de novo, ó. O dizer do relaxamento. Então olha só, você não tem esse conjunto aqui. Vejam bem, olha só o que é o dizer do relaxamento, ó. O descer do... Então é assim mesmo, o descer. Por causa daqui, ó. Você tem o conjunto da sociedade que negocia com você. E aí você tem o você e o você que está disposto a fazer coisa com a sociedade. E aqui você tem a sociedade, a natureza, e a natureza da sociedade está disposto a fazer com você. Então, o dizer do relaxamento, ele quer dizer o quê? Que essa energia que desenvolve a sociedade e que a sociedade negocia com você e que o meio também negocia com você, quando você desassimila isso aqui, ó, quando você desassoma isso aqui, você consegue o efeito de relaxamento. Esse efeito de relaxamento, ele cria uma diferença, né? Ele faz esse delta aqui, ó. Ele consegue fechar negócio. Fecha negócio. Ou seja, ele cria uma diferença de assimilação, né? Porque ele coloca uma nutrição aqui, ó, que diz contração assimilada. Ou seja, essa onda aqui, ó, ela vai ser redimensionada por esse filtro de assimilação. Filtro de assimilação. E aí ele fecha esse filtro, esse negócio. Assimilação. Fechando esse negócio, esse filtro aqui ele cria uma memória de contração graças a essa camada de nutrientes. E aí com essa camada de nutrientes ele consegue relaxamento por resistência. Acho que é com Z, né? Resistência. Ótimo. E aí, olha só o que vai acontecendo com essa bateria aqui, ó. Ela vai se permitindo desfocar, abrir pupila, abrir canal.
Olha só que legal. Para estar com isso. E aí, olha só o que a gente vê. Nós vemos uma bicicleta ou um sistema fechado. E aqui, ó, a gente tem um pneu, que é a camada de investimento desse filtro de assimilação. Então, quanto mais assimilação, quanto mais área de pneu e mais atrito, mais relaxamento, mais saber essa corrente desenvolve aqui, né? Então você tem mais área de desenvolvimento com você. É legal, cara. E aqui, ó, por anteparticípio. Aí você começa. Esse anteparticípio de rima quer dizer que você apreende essa rima a partir desse feedback de fechar negócio, né? Você tem um negócio no ar, você tem várias rodas de negócio no ar, e aí você começa a fechar aqui, e aí você começa a ver melhor, você suaviza a visão, como a gente viu aqui nesse parâmetro aqui, ó. É mais ou menos isso daqui, ó. Aqui, ó. Mais ou menos o que a gente vê aqui, ó. Por que isso é importante? Porque quando a gente está sobre um desafio e negociando, fechar negócios nos diz um maior apreendimento de material enérgico. E todos os jogos, eles são desfechados por regras, por gradientes de pontuações, né? E aí esses gradientes de pontuações, eles conseguem fechar essa referência para nós por motivações enérgicas, por áreas de maior descarga, né? Então, se você está num desafio, aqui, ó, e o seu desafio é você, por exemplo, fechar essa parte aqui, ó, ou chutar aqui, você tem que pegar você precisa de pegar o melhor caminho para chutar aqui. Então você diz negociação a partir desse objetivo aqui, ó. Objetivo, e você cria uma conta de negócios motores. E essa conta de negócios motores está para com o meio ambiente e a forma desescalar do seu instante anterior para o seu instante de objetivo, né? E aí você define uma estratégia para alcançar esse objetivo cada vez mais enérgico possível.
E isso faz com que a experiência e essa negociação, quando você fecha, você se sente um relaxamento, você se sente saber, né? Se você faz isso aqui, você pontua saber dentro de você. Saber o que? Saber sair vitorioso nesse objetivo, ó. Você pega e faz o saber se preencher de contrações, de rimas para poder fazer esse objetivo. Então isso é uma instalação. Então olha só, por anteparticípio você reparte esses princípios de rima, desatendendo o saber. E agora você desatende saber, indesistindo um medo. E se você tinha medo de não saber, agora você tem menos medo. Por quê? Porque a gente sabe que, por mais que essa camada de orbitais, de enfeitiçação de uma matéria, ela diz ser elevada ao infinito, né? Cadê aqui? Tá pra cá. Onde que eu coloquei? Aqui, ó. A gente não sabe que isso é elevado ao infinito. Essas importações, elas podem ser levadas ao infinito. Porém, se você sabe fazer esse infinito, ele vai sendo remodelado. Você remodela. E aí esse remodela, ela faz com que você fique com menos temor. O medo, ele precisa se transformar por um conversor de medo, né? Então, se a pessoa ela tem medo de algo, esse medo que ela tem, que é uma assimilação rítmica, precisa de passar por um conversor. O conversor biológico que o ser tem é a boca. Aqui, ó. Conversor biológico é a boca e os contatos. Né? Então, se a pessoa ela tá com um medo, esse medo ele pode ser definido ou indefinido por razões orbitadas. Tá. Só que quando você fala, você pratica definição. E aí você passa a produzir rima de orientação biológica. Essa rima de orientação biológica, ela diz adrenalina, todo o discurso fisiológico que imprime medo na sua partícula de alimentar razão. Tá, e essa razão,
ela é o verbo em particípio, né? Você tem, eu mostrei aqui, ó, nessa ansiedade, que esse R do verbo aqui, ó, quer dizer que a pessoa ansiar, ela tira o verbo do ansiar e ela transforma esse empreendimento de verbo em idade, por subtração de partícula, desimprimindo molecularidade no empreendimento de particípio, né? Isso tudo é um alimento molecular, dizendo uma conversão de formularidade por ofício profissional. Então, essa empresa que você vai trabalhar, ela geralmente vai imprimir em você vários medos. Por quê? Porque o medo, por mais que não exista no interior, ele pode chegar. O medo, ele chega de fora. E você tem vários biotipos de medo. Por quê? O medo, às vezes, de uma pessoa ensina a outra a sentir. Você tem esse medo sendo desescalado. E se um profissional olha para você e pensa que você não vai conseguir, ele te transmite medo ou desconfiança. Só que você pode desadrenalizar essa transmissibilidade, ao ver esse desescalado, esse iros, esse eros, que a gente desescala erros. A gente pode cortar essa razão deles e esses ecos, né? A gente transforma em eixos. Então, a gente acaba transformando em eixos essa desescalada de destempero desimprimida por alguém que chega na empresa, algum biótipo que chega e tenta falar com você, expressar para você que sente medo de você ser o agente. E se ele sente medo de você, ele transmite medo, entende? Então a gente pode fazer o eixo desse medo e aprender muito com esse personagem, buscando a desadrenalina, razão, para manter-nos nesses discursos fisiológicos que vai desimprimir no final o medo e vai nos dar uma moeda energética para ansiar, participar dessa alimentação de desrazão, né? Olha só, desrazão, buscando o equilíbrio de eixo cognitivo. Tá, beleza. Então, aquilo que o medo existe, mas não desiste saber porque cria uma fonte, né? Então, olha só. Quando a gente está com medo, por mais que quando a gente está recebendo medo, tá ganhando medo nessa transmissibilidade, por mais que a gente saiba se abrir,
O medo, esse medo transmitido aqui, ó, que a gente estava falando, ele não deixa saber. O medo, ele bloqueia o saber. Então o medo bloqueia o saber. É isso que aqui está falando. Essa criado de mudo desatar em bela religião uma ordenada de se arritmificar signiatura. O que o criado quer dizer? Né? Quer dizer que você consegue materializar uma informalaridade nesse conjunto aqui, ó. Nesse conjunto de negociação você consegue criar, né, fazer uma cria de dor nova. Então o criador, ele consegue elevar a negociação ao infinito com os usuários, né? E esses usuários, criador, ele vai criar uma desimportação, reação nova, né? Essa desimportação nova, ela pode mesmo que você se insista a saber, esse criador, né, o que ele tende? Ele tende a criar um novo remodelamento de importar nessa negociação para poder redimensionar o medo que você sente, né? Dentro desses particípios. Olha só, criar aquilo que o medo existe, mas não desiste de saber porque cria esse criado de mudo diz a ter em bela religião, e a religião para nós aqui é uma escala, e é a escala de passagem, porque a religião é como se fosse uma região de brotar negócio. Então você tem a religião e a região de brotar negócio. E aí o que isso quer dizer? Quer dizer uma orbitalienação por ordenada de ritmificar o desacordo real, né? Signiatura, né? Então você segue um compasso e atura a incorporação desse compasso por referenciação de campo elétrico, compasso elétrico, cognição iterante. Só que essa desinteração pode te levar, por medo, uma desestabilidade rítmica por desescalas de criador de mundos orbitalienísticos, né? E aí você tem as várias dimensões de associações de valores
para as matérias. E esse é o consolidado meio que as pessoas conferem, né? Elas pegam uma matéria e desachavem ofendas de enfeitiçações ecossignificadas. E aí elas dizem tabelas de ecossignificação para mapear orbitais, e essas orbitais elas são temas de utilização. Temas são mundos, né? São mundos de enfeitiçação orbitadas, né, no faz de sentido, né? Você tem a fase de faísca de sentido de meio. E meio não é onde que a gente alimenta? Não é o meio que a gente alimenta? Então o meio é aonde que a gente encosta, né? Aonde que intercepta por nós. Se a gente tem faíscas de faz de sentido de meio, a gente perde meio ou noção de meio empreendido para poder dizer enfeitiçado. Tudo isso são desassociações de elementos, né? E aí a gente tem empresariais ou impressas de rimais, né? Então você está com pressa de rimais, então quer dizer que você está sobre fase ou faíscas de sentido de meio por medo, né? Você troca o meio por medo nessa causa. Que legal que a gente descobriu, pessoal. Você troca o meio, que é o alimento, por medo. E aí esse medo ele desorbitalieniza a matéria por tema. O que era para ser comido com os olhos passa a ser distraído porque você está com medo de pecar. O que era para ser comido ou meio drenado pela mão, você constrange a mão porque você está com medo de tocar. Você está com nojo, você está com luxúria. Sacaram? E aí, olha só. Esse criado mudo desatar em bela religião ou bela escala de temas de infusão de meios de tomada de energia, uma ordenada de desarritmificar signatura da energia que desescala a bateria do seu núcleo de atendimento de razão. Isso tudo define núcleo. Do núcleo de razão, ou ratificação, né? Ou vetor de adrenalina, salinização, ionização. Tem muita assinatura que empreende esse saber. E signatura é aquilo que você converge cientistas de entendimento dando para você a nota, né? A nota daquilo que você, sobre ofício de despontuação, procura ser. Essa insignificar de autora revela a coordenada possível
e ao desapossível, utilizando um imprecisarmamento na desaparticípio da partícula em busca de saber da sua desatenção em desaparticipação. Tá. Ó, você dentro dessas escalas de circuitos e calibrações de energias por adrenalizações de contrações por referência de tomada de energia por equilíbrio mesmo, fazendo as despontuações possíveis nessas escalas de ambiente, chama arissignificação. Quando você faz a insignificar de altura, quer dizer que você assimila a precisão por tomada de contração de contraste, né? Então você faz a janela de feixe, você coloca uma base, né? Você fecha o desfeixe, criando uma maior perícia, uma maior deixa eu ver o que está aqui. Nossa, tô embaralhando tudo, né? Você cria uma maior, nesse caso você cria uma maior, você cria os objetivos de ordenar as raízes, as motrizes distributiva energética pelo sistema, para poder deondular o músculo, e diz sobre efeito de pontuar enfeitiçado por ponto de saber aonde que tira mais, a formulação sistêmica que é o objetivo, que é mais eficiente. Você diz em camada uma janela de contração. Então você tem vários dados aqui, ó, mas você diz aqui, ó, você fecha esses dados para essa combinação, porque esse aqui é a pontuação máxima. É aqui que você consegue ver. O ver é advertir-se dessa versão, né? Essa insignificar de altura é isso que a gente viu, né? Definir janela, revela a coordenada possível e ao desapossível, utilizando em imprecisarmamento, né? Esse imprecisarmamento quer dizer que é como se fosse uma estratégia de contração no desaparticípio da partícula. E aqui a gente cria uma certa subtração
de contrações orgânicas que inscreve em nós, em busca de saber sua desatenção em desaparticipação. Porque quando a gente participa de uma ação, existe a conexão desse que revela o particípio. E essa conexão, ela tem uma proporção de poder. Essa proporção de poder é aonde que a gente enxerga que causa efeito nesse sistema. Então é a nossa interrupção que causa efeito. Então, como a gente está nesse desaparticipação, a gente está tentando ver aonde que o nosso interrupção dentro desse particípio cria mais particularidade de pontuar, né? E aí, quando a gente consegue ver, a gente vai caminhando por onde a visão tá. E aí a gente aprende a seguir a sensação da visão. Só que a gente vê por várias coisas, porque a visão é uma rima de assimilação. A visão é um efeito de desordenação do antecedente. Você tem um antecedente e tem o presente. Quando você consegue um dado de desfiguração, você tem uma visão. Então, a visão, ela é uma pressão diferencial. E essa pressão diferencial, ela desinforma por referência matemática de pressão a melhor escala de percurso depois dessa mudança. Só que como que você observa isso e define isso? Você observa e define isso pelo tipo de alimentação de pressão que está causando em você, no seu organismo, em ressonância de medo, né? Em desacordo de medos, ou seja, adrenalina. E aí, isso é a definição do movimento futuro. Você tem a escala do movimento futuro por essa ordenada. E se você causa interrupção, a interrupção que você causa, essa densidade sobre um meio cheio de instalações de referência, ela fabrica algo que a gente pode chamar de redimensionação orgânica. Essa redimensionação orgânica é aonde que você vem acordando seus sentimentos por carga dessa participação, e é aonde que você busca elevar esse significado de você nesse meio, que é um interruptor. Você tenta redefinir o valor de interruptor para um outro valor de vetor, conforme você vai passando. E aqui no final você tem o produto daquilo que você significa, nessa desempresarialização. E aí você significa positivo ou negativo. Se for positivo ou se for negativo, você vai fazer a sua história a partir disso. Essa história, ela é o histórico do conjunto de interrupções que você fez na vida, ou margeia fazer, por várias redimensões que você recebe pontuação, né? E por vários desfibriladores que buscam negociar com a sua despontuação.
Isso tudo gira em torno de um vário convento de conversões biológicas e que desaprenderam rimar, rimais com esses contatos e essas bocas para poder não só definir essas repartições nesses circuitos por velas acesas, né? Não só por isso, mas por dobrar circuitos por falas, circuitos falando. E o que é isso? Quer dizer que você consegue, com uma rima, com uma somática de boca, você consegue desacordar vetorialmente um organismo ou um órgão, ou até uma paisagem, uma sensação. Então você consegue desfibrilar uma parte do organismo. E aí a gente entra na área da comunicação e na área dos efeitos, que são as orbitais. E você tem a organização desses efeitos com o empreendimento das línguas. As línguas no sentido de matrizes de razões conectivas. Que fazem aderência, escorrer, formando coerência e formatando o ser vibrado por essa rima, por esse negócio. Então você tem várias línguas, né? E aí você tem as línguas de máquinas. E aí para o grupo de máquinas nós temos infinitas rimas para as máquinas. Aí você tem para as pessoas. E aí você tem infinitas rimas para as pessoas. E assim sucessivamente. Sabe por quê? Porque você tem infinitas matérias, infinitas reformulações. Nós temos infinitas matérias, infinitas reformulações, infinitas a gente tem infinitas matérias, reformulações de matérias. Nós temos infinitas formas de bater, carregar a matéria e abrir a passagem. Então, isso aqui tudo, sons são infinitos. Sons são infinitos. E as combinações que eles fazem também. Porém, o nosso organismo, ele espreme o infinito.
Por quê? Porque ele quer um valor de pontuação. E ele quer um valor de ponto seguro. E aí você consegue costurar ponto. Ou seja, você consegue costurar ponto, você consegue ligar um som ou ligar um sonho. E o que é diferente? Qual que é a diferença? Bom, eu não vejo nenhuma diferença, né? Aqui são dois corpos celestes, né? São duas matérias com energia própria ou energia em apropriação. Da descarga. Então, o que isso quer dizer? Que todo som é desinterpretado por um causador, por uma fonte. Então, todo som ele tem um seguro que desassegura uma costura e que desexprime uma necessidade de cantar a sua obra, o seu concerto. E esses somos nós, né? Fazendo conversores de desaconcertos para nos aconsertar, né? E tem essas questões aí. Bom, esse vídeo ele é um vídeo que ele tem um vídeo anterior que começa a falar dessa questão de calibração, porque a calibrar o som é fazer dessa fonte uma tabela de valores que são distribuídos por essa fonte. Então você tem um valor que é maior, um valor que é menor, um pouco menor, e toda fonte ela tem a sua escala, né? Então olha só, você tem isso aqui que é uma calibração. Então uma calibração ela faz uma curva exponencial, né? E essa curva ela corta a represa, ela corta a represa de sensação anterior. Então, isso aqui tem muito, mas tem muito mesmo. E todo artista, ele diz aderência, ele faz uma desaderência dos calibres para poder pintar, ou seja, utilizar a vida com base na artéria que ele acessa sobre direção material, porque ele entende que existe uma sistemática nessa relação, né? E aí a gente mostrou um empreendimento dessa sistemática a partir desses dados, né? Aí todo o desequilíbrio ele procura um equilíbrio, e essa procura de equilíbrio revela dessa reação de procura de equilíbrio e do desequilíbrio
para o equilíbrio, você tem um gap que, baseado nesse gap, o organismo ele vai criar, ele vai se inscrever edificando-se. Então, o produto dessa edificação, ela é uma base de asseguração, razão, né? Então você tem essa base aqui, ó, e aí você tem o desequilíbrio, né? E o deseco. E esse desequilíbrio, ó, ele pega uma base de equilíbrio. E em toda a superfície de contato do ser, ele descompartilha desse desequilíbrio o equilíbrio que faz dessa apreensão tudo isso aqui, ó, virar equilíbrio, né? Então você, ó, injeciona equilíbrio em todos os pontos de contato. Então a gente viu essa reação de injeção. Deixa eu ver mais o que a gente viu. A gente também viu os temáticos, os marketings, que dizem criar ilusões de portas para que você aumente ou mude o efeito de negociação das suas portas. E aí você acabe desimportando mais do que a realidade e a loja manda importar, por um produto que a loja fabrica. A gente também falou dos vírus sistêmicos, né, que aumentam ou fazem configurações nessas gravitações. A gente falou desse lado de insistência que coopera com as ânsias, tal. Pensa antes de agir. Tá. Aqui a gente estava falando sobre como que a molécula ela grava sobre as atividades iônicas por esses momentos de alimento de energia do meio, né? A dominação. Claro que a imagem tá ai. Então no vídeo anterior tem muita coisa bacana. Ai. Que doideira. Lembrando que a gente traz dessas várias ondas, a gente tenta transformar pro mais fácil possível de se assimilar. Isso aqui é para mostrar como que a conexão é importante, né? A pessoa ela modula a si mesmo e as suas reações fisiológicas com esses contatos aqui, ó, né? Como a gente estava falando, o contato desimpressiona gravidade nas sensações e redefine as particularidades de desatender sensações. Uma outra coisa que a gente falou no vídeo anterior é sobre esse sistema aqui, ó. Você tem
essa matéria que confere um empreendimento nesse elástico, e você tem o contato desse personagem aqui, ó, fazendo a mira e estipulando a descarga de energia que ela vai fazer quando ela solta. Quando ela solta, você vê que você tem um raio e um cubo. E quando ela solta, é bem natural que esse raio, ele por elasticidade, por material elástico, ele se desenraize a partir de uma circunferência, ou seja, de uma diametração oposta. Essa diametração oposta transforma esse trabalho aqui, ó, em energia mecânica. Olha só. E aí essa energia, ela é o resultado dessa desapreensão. E aí no vídeo anterior a gente falou desse resultado e de como esse empreendimento comunica também. E como isso aqui dá para explicar a habilidade dos seres em comunicação com os empreendimentos materiais, que são os produtos, né? Nós temos esses produtos dos seres humanos que nos motiva a fazer esse aqui, ó, esse estilingue. E aqui a gente tem o lado do calibre, sempre mirando algum ponto de contração. Esse ponto de contração geralmente é o ponto que mais desencarrega a gente, né? Desencarrega. E aí o que a gente tenta mirar esse ponto. Só que no meio ambiente a gente tem infinitos pontos desses aqui, ó, a partir dos compassos que a gente faz. E sabe o que isso vai fazendo? Toda vez que a gente mira um ponto no ambiente e tenta desatacar por apreensão de estar ligado a a gente faz isso aqui, ó. A gente está andando, aí a gente vê uma coisa, ó, estilingue nele. Aí olha o que o estilingue faz. E aí a gente volta, estilingue neles. E aí se você pega um estilingue e fica mais tempo, olha o que faz. Você vai fazendo isso aqui, ó, até transformar o estilingue nisso aqui. Aí depois você volta ao normal, ó. E aí depois, quando você vê um estilingue de novo, estilingue nele. Então tem essa ecografia de sensações que nos carregam, né? E essas cargas, elas podem ser de vários biotipos. E é isso que a gente estava falando no vídeo de hoje. E a ansiedade, né? Quando você consegue pensar antes de agir, você consegue eliminar esse tipo de ânsia por essas cargas. Então você economiza energia que você estava fazendo nesse sentido aqui de mudança de status, né? É muita lógica. E aí isso aqui te ajuda a dominar a ação, né? Tirar o R, que é o verbo, e se juntar ao mínimo, a dominação. Tá. A negociação.
Relaxamento. E aí, ó. E aí depois disso que você consegue fazer esses cortes, você consegue ter um bom conversor de circuitos, né? De ir desansiar por, por, por voltar, né? Escolher melhores voltas, atividades voltaicas. Então, olha só, você consegue melhorar esse conversor biológico por conhecer esses biotipos de, de realidades, de motivações na vida. Só não tô achando onde que eu escrevi. Será que tá aqui mesmo? Agora já perdeu tudo. Saiu tudo aqui. Interrupção. Então é isso, pessoal. Por hoje já deu. Tá, não achei aqui. Acho que deu por hoje. Espero que tenham conseguido difundir melhor as suas técnicas, os seus empreendimentos nesse sentido de impressões, né, de motivações, de escolhas, porque existe muita falha nesse tipo de negociação que a gente falou hoje, né? Você tem nem tudo é perfeito nesses empreendedores. E aí, às vezes a negociação ela fica tão difícil que as pessoas elas perdem a esperança da negociação e acabam aceitando qualquer tipo de empreendimento para que elas se sirvam, né? De um mínimo respeito comum na sociedade. Mas você não precisa acreditar nisso não, porque todos nós somos muito bem servidos de sermos, né? Esses eventos dos seres humanos em organização, né? Porque é questão de organização e estratégia de privatização. Porque se nós fôssemos seres de bens mesmos e comovidos com algo, organizados, credenciando esses tipos de sentimentos assim, biologicamente, nós não agiríamos desabilitada, dando descrédito superior e descrédito inferior para os seres que são seres como nós, né? Até porque nós não gostaríamos que fizessem com a gente. Porém, se isso é permitido hoje em dia, é porque existe uma grande indústria de reprodução e associação desse tipo de comportamento. E aí, aonde que a gente tá nisso, né? Cara, eu não sei te falar, né? Você tem a religião, você tem as escolas, os professores que sabem, mas
que às vezes precisam de saber aquilo que sabem para poder não se sufocarem na hora de interpretar uma escolha. Você tem muita coisa nesse sentido. E aí, bola pra frente, né? Bola pra frente. Então é isso. Depois a gente conversa mais sobre esses tiratemas, porque faz parte. Faz parte e para quem tem fé em Deus e crê, né, a nossa hora vai chegar, né? Pode ter certeza. Então é isso. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui.